Bom dia a todas e todos. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Clínica de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná. Bom dia a todas e todos. Eu sou Sidney Machado, professor de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Paraná, e nesse momento vamos dar início ao debate anunciado sobre o tema o STF e a medida provisória 936, análise da decisão na DIN 6363. Hoje recebemos aqui no nosso canal, com muita alegria, os professores Cristiano Paixão, da UNB, e o professor José Dari Krain, do CESIT da Unicamp. E como comentadores, recebemos aqui o professor Miguel Godoy, da nossa Universidade Federal do Paraná, e eu que, juntamente com o professor Miguel, faremos os comentários desse debate. Esse evento é um segundo episódio que discute os impactos das medidas de urgência na jurisprudência trabalhista. Em um evento anterior, já se discutiu a medida provisória 927, julgada na DIN 6342. As questões que movem esse debate são de monitorar, de acompanhar a jurisprudência trabalhista da crise do Covid-19. Esse é um projeto que tem como um dos objetivos muito específicos analisar as eventuais reconfigurações das relações de trabalho no Brasil, decorrente, claro, das medidas da crise, sobretudo os impactos nos trabalhadores mais vulneráveis. É um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná, vinculado à Faculdade de Direito e que também se vincula aos projetos de pesquisa. Esse projeto conta com a participação do professor Miguel Godoy, que é vice-coordenador, e a minha participação, e um conjunto de alunos, doutorandos, mestrandos e graduandos da Universidade Federal do Paraná. Bem, o tema de hoje é o tema em torno da medida provisória 936, que apenas a título informativo, porque esse evento tem uma pretensão de ter um público mais amplo, explico que é a medida que trata da redução de salário e de jornada, são os dois pontos principais da medida. Os objetivos centrais da medida foram, claro, de evitar as demissões provocadas pela crise, ou minimizar as demissões. E o quadro que nós temos hoje do mercado de trabalho, sem dúvida, o professor Dari, economista, vai nos explicar melhor, mas o dado que nós temos hoje é que quase 10 milhões de trabalhadores já se beneficiam ou já aderiram a essas modalidades de redução do contrato, redução de jornada e salário ou suspensão dos contratos, o que representa aí talvez quase um terço dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil, um contingente imenso. Bom, sobre o contexto da decisão no Supremo, que é o núcleo do nosso debate, também para uma contextualização, trata da decisão no Supremo, na DIN, ocorrida nos dias 16 de abril e 17 de abril, iniciada no dia 16 e encerrada no dia 17. A medida provisória 936, ela foi publicada no dia 1º de abril, instituindo o programa. Já no dia 2 de abril, no dia seguinte, o partido Rede Sustentabilidade ingressou com a DIN no Supremo. No dia 6, 4 dias depois, o ministro Ricardo Lewandowski, relator, já concedeu uma liminar parcial, entendendo que os sindicatos deveriam ser, pelo menos, notificados dos acordos firmados em razão da medida, e o plenário analisou a medida cautelar nos dias 16 e 17. Bom, o julgamento no Supremo manteve a constitucionalidade da medida por ampla maioria de 7 votos contra 3, embora os argumentos não foram todos convergentes, né? Mas, de todo modo, venceu a tese da constitucionalidade da medida provisória. O processo ainda tramita no Supremo, que foi julgado
em sede de medida cautelar, vai ter o julgamento do mérito, num futuro que ainda não se sabe. Enquanto isso, o debate legislativo prossegue. A medida provisória já teve uma aprovação na Câmara dos Deputados, no dia 28 de maio, e aguarda a aprovação no Senado Federal, cuja sessão está prevista para o dia 16 de junho. Né? Então, há um conjunto de situações, acho que fáticas, nos últimos 3 meses da edição da medida, tanto no mercado de trabalho como os atores se movimentaram, e a decisão do Supremo que ocorreu desde a edição da medida provisória 17 dias depois, né? Basicamente no calor de todo o debate. Antes, claro, do Congresso, do Parlamento, se pronunciar sobre a medida provisória. São muitas questões, acho, em torno dessa medida provisória. Sem dúvida, a mais problemática e a central é a possibilidade do acordo individual sem a participação dos sindicatos, que foi acolhida no Supremo. E, claro, as derivações dessa problemática. Nós sabemos que os argumentos do Supremo foram variados, né? Houve argumentos em torno das questões de emergência, as questões econômicas, né? E argumentos a partir do texto constitucional. E o objetivo nosso aqui é discutir um pouco esses argumentos, discutir as razões pelas quais o Supremo decidiu manter a legitimidade e a validade da medida provisória. Então, vamos começar o nosso debate aqui, abrindo a palavra inicialmente para o professor Dari, na sequência, o professor Cristiano Paixão, e, ao final, Miguel Godoy e eu tentaremos fazer algum comentário sobre as exposições. O professor José Dari Krain é um professor muito conhecido, destacado economista da Unicamp, que dispensaria grandes apresentações, mas queria registrar que ele tem uma ativa participação no CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais, e também coordena, tem uma coordenação nacional da Rede de Monitoramento da Reforma Trabalhista, a REMIR, que está tendo uma atuação muito ativa desde a Reforma Trabalhista de 2017, com produção de estudos, de conhecimento, intervindo no debate público. Então, professor Dari, lhe passo a palavra. Muito obrigado, agradeço desde já a colaboração e a participação no nosso canal aqui. Bom dia a todos e a todos. Sidney, começo agradecendo o convite que me foi feito. Uma satisfação imensa participar dessa mesa contigo, com o Cristiano Paixão, com o Miguel Godoy aqui. E, obviamente, que eu não vou fazer uma discussão sobre as questões mais jurídicas. O Cristiano, inclusive, vai abordar um pouco mais a questão do histórico das decisões. Talvez aí as nossas posições convirjam mais do que diverjam, né? Tende a ter uma convergência. Mas vou levantar alguns argumentos um pouco mais pensando a decisão tomada sob a lógica de fomentar a economia e de evitar o crescimento do desemprego, né? O Cid está lembrando, né, que o ministro Alexandre Moraes, na sua arguição, lembrou que, se não fosse aprovado, o Brasil podia, em 2, 3 meses, ter 25 milhões de desempregados. Então, eu quero colocar em discussão essa questão aqui na minha intervenção. Eu quero começar aqui, eu vou levantar, basicamente, vou debater aqui 4 argumentos colocados aqui no debate. Vou começar antes, na introdução, lembrando de uma conclusão que tirei da leitura de uma tese de um economista sobre relações de trabalho. Ele faz uma comparação entre os precedentes normativos do TST dos anos 80 e anos 90. E a conclusão que você pode chegar é que o comportamento majoritário da justiça, aqui no caso do trabalho, tende a se adequar àquilo que é hegemônico em cada momento histórico. Tá? Ou seja, o comportamento majoritário. Isso, obviamente, a gente tem que ressalvar de que existem resistências, né? Que o direito como a Magda sempre lembra, luta, é uma construção social, existe a expressão de correlação de forças, a não ser, em alguns momentos excepcionais,
de crises mais profundas que nós estamos vivendo hoje, o judiciário pode advogar uma função de ser um protagonista político, de querer moldar a forma de organização da vida social, né? Inclusive suplantando a política. Então, eu vou, feito essa ressalva, dizendo que, ou seja, a minha hipótese inicial é de que o judiciário expressa aquilo que é o pensamento hegemônico, majoritariamente presente na sociedade. Tá? E vamos, então, para a discussão dos argumentos. O primeiro argumento, que é um argumento plausível, é a ideia de que nós estamos vivendo um período excepcional, né? É um argumento absolutamente plausível, porque acho que todos nós, inclusive os cientistas da área médica aqui, infectologistas, todos fomos pegos, de certa forma, de surpresa sobre a crise da pandemia e ninguém sabe, não tem certeza de quais serão os seus desdobramentos e qual será seu desfecho, tanto do ponto de vista sanitário, como do ponto de vista econômico e social. Tá? Isso, só para lembrar, no dia de ontem, você teve, de novo, uma oscilação muito grande nas bolsas de valores. Parênteses, as oscilações da Bolsa de Valores são movimentos especulativos, não têm relação direta, necessariamente, com a economia real, né? São os especuladores buscando criar movimentos para ganhar dinheiro. Tá? Mas essa oscilação ela se dá em função de duas razões. Nos Estados Unidos, porque há um certo questionamento de que a retomada da economia vai acontecer de uma forma... Se você acontecer, a retomada da economia vai acontecer de uma forma mais rápida. Todas as instituições prevê que a retomada da economia será lenta e que a queda do produto será muito substantiva, né? Muito substantiva. Alguns dados que começam a surgir são assustadores. Por exemplo, no primeiro trimestre, na região do euro, a indústria caiu mais de 17%. Na Inglaterra, a economia em abril, caiu 20%. Tá? Então, as previsões são de uma queda muito profunda do nível da atividade econômica e, obviamente, isso vai dificultar uma retomada dessa economia e a gente pode conviver com a crise por muito tempo. Então, temos certeza sobre isso. E temos certeza em relação ao próprio comportamento da pandemia, né? Se vamos ter um segundo ciclo nos países que conseguiram conter ou não. Se a gente tem certeza em relação a qual vai ser a profundidade da crise, quais serão os desfechos, tanto da crise sanitária como da crise econômica, uma questão parece que é muito evidente, que a crise nos indica, que é a seguinte: a ideia do neoliberalismo, ou as propostas neoliberais de enfrentar a crise, são incapazes de enfrentar esse contexto excepcional. Ou seja, aqui o que as experiências estão mostrando? Os países conseguem manejar melhor tanto o enfrentamento da pandemia como a questão econômica, são os países que têm algum grau de coordenação econômica ou sanitária, que tem uma relação de cooperação entre os entes federativos e tem diálogo com movimentos sociais organizados, no sentido de encontrar saídas mais coletivas para a situação. Tá? Então, e também os estados que acreditaram na ciência e não fizeram políticas negacionistas, né, como a gente percebe em alguns países, inclusive o nosso. Tá? Nesse sentido, eu queria só lembrar, para exemplificar, dois modelos de países europeus centrais, que é a Suécia e a Dinamarca. São dois países que têm uma renda per capita extremamente elevada, são países ricos, com tradição de coordenação econômica, mas adotaram estratégias diferentes de enfrentamento da pandemia. Enquanto que a Suécia apostou na ideia de não ter isolamento social e de as pessoas controlar a contaminação da população por medidas mais sem isolamento social, mais radical, a Dinamarca fez um processo de isolamento social durante o período. E a Suécia fez, inclusive o nosso presidente utilizou esse argumento, fez isso achando que os efeitos seriam menos danosos sobre a economia. E o que a gente percebe, pelo menos as projeções, são
de que o desempenho econômico da Suécia tende a ser, inclusive, pior que o da Dinamarca. Mas, ao mesmo tempo, o desempenho e a perspectiva econômica sendo piores. Mas, ao mesmo tempo, o índice de mortes na Suécia é quase 10 vezes maior do que na Dinamarca. A Suécia é um país que tem uma população um pouco maior que a Dinamarca tem em torno de 60% da população sueca, mas essas opções mostram que o não isolamento social não está salvando a Suécia do desastre econômico, com certeza. Assim como o isolamento social na Dinamarca foi capaz de salvar muito mais vidas e, por enquanto, até o momento, a letalidade na Dinamarca é muito menor, o número de pessoas mortas na Dinamarca é muito menor do que na Suécia. Tá? Então, aqui, o que é a questão que a gente está colocando? As teses liberais do mercado autorregulado, acho que elas começam a mostrar que têm limites muito grandes para enfrentar essa nova realidade que nós estamos enfrentando. Galbraith lembrava o seguinte, que o mundo real vai superando a sabedoria convencional. Ou seja, a realidade vai se impondo sobre as visões de mundo. E aqui mesmo nós estamos assistindo falas muito contraditórias de governos e do próprio presidente do Congresso Nacional, que tem uma profissão, vamos chamar, absolutamente liberal de visão de mundo, mas vão sinalizando de que é preciso ter uma intervenção mais forte do Estado nesse momento de excepcionalidade. Então, aqui é fundamental o quê? Acho que as ideias neoliberais se esgotam, mostraram que não tem condições de enfrentar uma crise da dimensão que nós estamos vivendo hoje e que a crise mostra a importância fundamental do Estado em coordenar não só o enfrentamento da crise sanitária, como também enfrentar as condições adversas criadas pela crise na economia e na sociedade. Tá? O segundo argumento que eu quero destacar, que talvez seja o principal da minha intervenção, que ele tem a ver com outro, é que uma das justificativas adotadas pelos ministros, a corrente majoritária que prevaleceu e reconheceu a constitucionalidade da NDP, aqui é de que ela seria fundamental para a preservação de empregos e de salvar a economia. Esse é o segundo argumento que aparece. Aqui, esse argumento é recorrente. Se nós olharmos, é o mesmo argumento utilizado para a introdução da reforma trabalhista, é o mesmo argumento utilizado no julgamento pelo Supremo da condicionalidade e a terceirização na atividade fim, vou retomar esse, é o mesmo argumento, inclusive, utilizado quando se julgou a constitucionalidade ou não do fim da contribuição sindical obrigatória, ou seja, esse argumento é muito recorrente, o Cristiano talvez vai desenvolver isso com um pouco mais de profundidade. Tá? Ele vai utilizar com profundidade. O que eu quero chamar a atenção aqui são alguns aspectos desse argumento. Primeiro aspecto que quero chamar a atenção é o argumento, para relacionar, inclusive, o argumento anterior, por isso comecei com a questão da excepcionalidade, é que, em períodos de certa excepcionalidade, se cria novas interpretações do direito que tendem, ou mudanças na legislação que tendem a ter efeitos estruturais de longo prazo. Como é o argumento, como foi no caso da reforma trabalhista. Hoje, para os nossos estudos, eu estou convencido de que a crise econômica ela foi utilizada, crise econômica, consequentemente, a elevação do desemprego, que foi muito elevado, provocada pela crise econômica de 15 e 16, ela foi utilizada como argumento para viabilizar a aprovação da reforma trabalhista no Congresso Nacional. Tá? Era uma crise econômica, cíclica, típica do capitalismo, mas a mudança que ela provocou, ela é estrutural no sentido de repensar todas as relações de trabalho no país. Aqui, mesma coisa. A gente tem que ter certo receio que, em período de excepcionalidade, se adotam essas excepcionalidades e que podem reconfigurar o arcabouço de proteção, direitos existentes numa sociedade. Tá? Agora, voltando ao argumento propriamente dito da questão do emprego. Tá? Assim como na reforma trabalhista, aqui não há evidência nenhuma de que
você flexibilizando as relações de trabalho, ampliando a liberdade do empregador de manejar os negócios, isso seja fonte criadora de emprego. Tá? E para lembrar, o ministro Barroso, na discussão da medida da DIN, aqui também sobre a terceirização e atividade fim, ele exatamente mobilizou a ideia de que existe tanto desemprego e de que a questão, né, da liberalização da atividade, da terceirização total, ela não é uma discussão do direito, é uma discussão da economia. Né? Ele usa esse argumento. E dizendo que não pode se violar, aqui entre aspas, a livre iniciativa e a livre concorrência, porque a liberdade para as empresas é que vai permitir que elas busquem melhores resultados e, portanto, maior competitividade. Ou seja, aqui o que é a primeira ideia? No fundo, é a mobilização de um argumento neoclássico, né? Que o nível de emprego ele é determinado pela lei da oferta e da procura, e se você deixar o mercado autorregulado, você tende a encontrar um ponto ótimo. E o ponto ótimo está entre qual é o valor do preço do salário versus, versus o nível de atividade, de emprego. Ou seja, o desemprego na sociedade ele é voluntário. As pessoas que não aceitam trabalhar por aquilo que o mercado está disposto a pagar. Tá? Um pouco esse é o raciocínio. Não aceita pagar por aquilo que o mercado está disposto a pagar. Tá? Mas isso é como dizia o Beluso, o João Manuel, é quase uma profissão de fé. A ideia de que acreditar que o mercado autorregulado seja capaz de organizar a atividade econômica. Por quê? Porque a razão de a empresa investir e criar ocupações, trabalho, emprego, as razões são muito mais complexas. Tem a ver fundamentalmente com o nível de atividade econômica, porque tem a ver com a expectativa do resultado que a empresa vai buscar com aquela atividade que ela está desenvolvendo, tem a ver com o custo do dinheiro, tem a ver com as tecnologias disponíveis, tem a ver também com a correlação de forças, que eu vou falar logo em seguida. Ou seja, o nível de emprego é determinado por uma série de fatores que são muito mais complexos do que simplesmente essa tese de que você reduzir o custo do trabalho, deixar o mercado autorregular, que a autorregulação do mercado é exatamente possibilitar essa redução do custo do salário, e com isso você vai conseguir aumentar o emprego. Tá? Então, essa tese não tem comprovação empírica na realidade brasileira. Para não me alongar, eu posso citar que entre 2004 e 2014, nós tivemos um crescimento muito forte do emprego. E a explicação para o forte crescimento do emprego, da formalização dos contratos no período anterior, não tem nenhuma relação com a reforma trabalhista. Se tem alguma relação, ela é positiva, principalmente do ponto de vista da formalização. Quando tem um mercado de trabalho melhor, as pessoas buscam ter trabalhos com carteira assinada, porque isso lhe garante acesso a uma série de benefícios da Seguridade Social. Tá? Assim como na experiência mesmo brasileira, depois da reforma trabalhista, se adotou essa premissa, quais foram os resultados? O desemprego não baixou de 15 a 20, pré-pandemia. Né? O desemprego não baixou, pelo contrário, o desemprego se manteve relativamente estável, variou entre 13% e 11, pouco por cento, variou pouco percentuais. Por que o desemprego não variou substantivamente? Porque a reforma trabalhista, no contexto, combinado com as políticas de austeridade fiscal, retiraram o dinheiro dos agentes econômicos. Por um lado, elas dificultaram as pessoas ter acesso ao mercado de consumo, em função da queda da renda individual de muitas famílias e em função também das incertezas para pegar crédito num mercado de trabalho mais estabilizado. Ou seja, a razão da crise de 2015 e 2016 de não ter se recuperado, talvez esteja na própria reforma trabalhista e nas políticas de austeridade fiscal, e não o contrário, como é argumentado convencionalmente. Tá? Então, isso tudo para dizer, aqui, nesse segundo argumento, de que a economia ela não tem, aquilo que o ministro Barroso afirmou, que a economia ela não tem uma natureza dinâmica própria. A economia é uma ciência social, e ela está subordinada à dinâmica da organização da vida social. Tá? E a economia
E essa ideia de que se deixar livre iniciativa, a concorrência, tudo se ajeita, isso é uma profissão de fé, não é uma ciência, né, acreditar nisso. Tá? E por isso que a economia, ela no máximo precisa subsidiar os agentes políticos a tomarem as suas decisões e não ser a determinação de como se organiza a vida social no país. Tá? Terceiro, ainda nesse ponto, muito rapidamente, aqui, a medida provisória 936, de fato, o Sidney lembrou na sua intervenção inicial, ela está tendo um impacto que a gente não pode desprezar. São quase 10 milhões de pessoas que estão sob a tutela, vamos chamar delas medidas excepcionais adotadas de proteção do emprego. Especialmente, o que é mais expressivo é a suspensão do contrato de trabalho, né, que quase corresponde a 60% do total dos trabalhadores que estão sob tutela. Você tem quase um terço dos trabalhadores sob essa condição, não é nada desprezível. Mas uma das razões que exatamente explica essa adesão é que, primeiro, que se encontrou uma saída para muitos setores empresariais, né, especialmente para micros e pequenas empresas, né, porque eles adiaram, com a medida, se adiou as despedidas. A despedida significa pagamento das verbas rescisórias, isso é custo. E com a medida, os custos para a empresa são mínimos, são quase inexistentes, comparando com os custos das verbas rescisórias. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode afirmar que houve um certo adiamento da explosão do desemprego em função dessas medidas provisórias. Tá? Tanto que, na nossa perspectiva, se a gente quiser continuar protegendo as pessoas, nós temos que continuar com essas ajudas emergenciais, esses benefícios, auxílios e benefícios emergenciais, por mais tempo, né? Até que a crise da pandemia mostre sinais de regressão mais nítida, ou até que você consiga reorganizar a economia novamente depois da crise. Tá? Então, não podemos desprezar um pouco aquela ação bastante substantiva. Agora, claro que elas são insuficientes, porque elas implicam numa queda do rendimento, da massa de rendimento, e uma queda da massa de rendimento vai afetar negativamente a economia, tanto no período para a travessia da crise, como pós-crise, na recuperação econômica. Né? Porque elas, assim como, se você não adiar isso, obviamente que o desemprego vai explodir, a desorganização econômica ainda vai ser mais substantiva nesse momento. Porque não tem alternativa, nesse momento excepcional, sem uma ação do Estado, no sentido de garantir a renda para as pessoas, para os indivíduos. Né? Sem ação do Estado, garantir a renda das pessoas. Então, nesse sentido, que a questão do emprego não passa pela ideia, pelos argumentos que são predominantes dentro do Supremo. A dinâmica economia é de uma outra natureza muito mais complexa, como a realidade mostrou, especialmente os números mostram pós-reforma trabalhista. O terceiro argumento, vou ser muito rápido agora, é a ideia de que é fundamental aprovar essa medida da forma como ela foi apresentada pelo governo para não proporcionar insegurança jurídica às empresas. Esse argumento da insegurança jurídica da empresa é um argumento também que lembra a reforma trabalhista. É o mesmo argumento utilizado muito na reforma trabalhista. Tá? Na verdade, aqui, ao você trabalhar com a tese da segurança jurídica da empresa, você está trabalhando com a tese da insegurança e da instabilidade que os trabalhadores são submetidos numa sociedade capitalista que, pela sua própria natureza, tem sempre ciclos econômicos. Né? É submeter todos os indivíduos à lógica da concorrência no mercado e sofrer as consequências do que é uma sociedade organizada pelo mercado. Tá? Então, ou seja, a segurança jurídica da empresa é a desproteção dos trabalhadores, né? É a desproteção total dos trabalhadores. Acho que essa essa ideia que passa por trás dessa questão da segurança jurídica, até porque
para você conseguir enfrentar esses problemas de desemprego, você precisa ter uma outra política de ação coordenada pelo Estado, né? Porque se você principalmente achar que isso vai salvar a nossa economia, nós vamos estar profundamente enganados, tá? Então, e o último argumento, que eu acho que talvez o Cristiano vou deixar um pouco para desenvolver um pouco mais aqui, é a ideia de que esse momento exige uma agilidade e por isso que se justifica uma certa exclusão dos sindicatos. Primeiro, também, isso é uma questão histórica. A reforma trabalhista, assim como no ideário neoliberal geral, há um ataque sistemático à organização sindical, à organização dos trabalhadores, um ataque sistemático. E a reforma trabalhista nitidamente procura alijar os sindicatos na definição das regras que regem a relação capital-trabalho. Tá? Então, novamente, aqui, se recupera uma política que vem sendo praticada nos últimos anos no governo brasileiro, né? A partir, principalmente, da reforma trabalhista. Tá? Mas também isso faz parte um pouco desse cenário mais internacional. Tá? Então, essa questão aqui se referenda um pouco a essa tese do ataque à organização sindical, novamente. E exatamente a gente precisaria, nesse momento, uma ação mais coordenada com os entes federativos e com a sociedade civil. Ou seja, é um momento de diálogo social, não é um momento de exclusão dos sindicatos da definição das regras que vão proteger os trabalhadores. Tá? Essa é a primeira questão. A segunda questão, aqui, não existe nenhuma evidência que os sindicatos não têm agilidade para fazer acordos. Há experiências concretas, o Sidney é advogado do sindicato, sabe disso, os sindicatos encontraram formas de consulta sistemática a seus trabalhadores, inclusive por esses sistemas aqui eletrônicos, internet, a remoto, para poder agilizar acordos e fazer acordos. E tanto que o número de acordos tem crescido, inclusive no período da pandemia. Os acordos têm crescido. E tem crescido sempre na perspectiva do sindicato estabelecer algum grau de proteção um pouco maior de quem ele representa, de fazer algum contraponto à lógica empresarial, pura e simplesmente. Tá? Então, isso tem crescido. E era um momento de fortalecer isso, os sindicatos, o diálogo social. E, por último, esse outro argumento aqui é de que, na minha concepção, é possível imaginar uma sociedade democrática e civilizada, que não descambe para a violência, sem ter ações de representação que faz a intermediação dos conflitos existentes na sociedade. Ou seja, se você quiser ter uma sociedade democrática, precisa ter sindicatos. Se você não quiser que a sociedade escambe e que os conflitos se expressem em violências, sem controles ou desorganizados, é fundamental ter instituições de representação que consigam dialogar dentro da sociedade. Então, ou seja, mais do que nunca, era um momento para a reafirmação da democracia, era de buscar saídas através do diálogo social com a participação fundamental dos sindicatos, e isso, infelizmente, né, foi deixado de ser reconhecido pelo Supremo, que é também um outro perigo excepcional que a gente pode ocorrer, porque na lógica da reforma trabalhista, na lógica que o governo encaminhou a medida provisória 905, a lógica que o governo encaminhou as outras medidas provisórias, inclusive, primeiramente, a 927 e a 936, é uma lógica em que, por um lado, estabelece algum grau de proteção, é verdade, mas, por outro lado, sempre o que orienta é dar liberdade para as empresas manejar seus negócios de acordo com aquilo que é mais conveniente em cada momento. É ampliar essa liberdade da empresa em determinar, inclusive, as condições de contratação, uso e remuneração do trabalho. E essa liberdade, ela tem como contraponto deixar o trabalhador numa condição mais vulnerável, mais insegura perante exatamente as oscilações do mercado. Então, por isso, eu acho que essa questão é um risco. E para poder efetivar exatamente um padrão de regulação mais baseado no mercado autorregulado, você precisa fragilizar tanto as instituições públicas na área do trabalho, como fragilizar os sindicatos. E para concluir, aqui
só para concluir, então, quero te chamar a atenção o seguinte: nós estamos vivendo um período excepcional, mas não podemos permitir que essa excepcionalidade se criem regras que podem alterar o nosso arcabouço de direitos e de proteções sociais. Tá? Isso é um risco. E sempre lembrando que não existe essa autonomia da economia via mercado conseguir encontrar as saídas melhores, as melhores, especialmente nesse contexto que mostra que essa tese não faz nenhum sentido. Tá? Nesse contexto, exatamente, é preciso pensar que a saída vai ser se tiver uma ação mais coordenada. Os efeitos vão ser menos deletérios sobre a sociedade e a economia se a gente tiver Estado com capacidade não só de coordenar a crise sanitária, do seu enfrentamento, mas também de coordenar a atividade econômica. E coordenar a atividade econômica significa, em primeiro lugar, garantir renda para as pessoas que precisam trabalhar, para as pessoas que precisam sobreviver. Em segundo lugar, ter que garantir condições dignas de trabalho para quem precisa atuar em atividades essenciais. Em terceiro lugar, ter que garantir também isolamento social no sentido de não sacrificar vidas em nome de uma pretensa retomada da atividade econômica que não tem nenhuma razão, não tem nenhuma fundamentação na realidade concreta. Tá? E, por último, ter capacidade de coordenar saídas mais econômicas, mais gerais, para enfrentar esse período da crise, porque não vai ser pela iniciativa privada, nem pelo consumo, que nós vamos conseguir retomar a atividade econômica se não tiver uma ação mais coordenada do Estado, de eleger alguns aspectos que são fundamentais. Nós não vamos sair dessa crise tão rapidamente e vamos demorar muito mais para sair. E, por último, para concluir mesmo, esperamos que essa tragédia que nós estamos vivendo hoje crie bases para nós pensar uma sociedade organizada a partir de outra lógica, né? Ou seja, das ruínas que nós estamos assistindo na sociedade hoje, vêm novas primaveras e nós possamos pensar uma sociedade em que a economia é um meio para viabilizar uma vida digna para o conjunto das pessoas e não simplesmente uma lógica de viabilizar a acumulação do capital, e pela viabilização da acumulação do capital acho que se resolve os problemas sociais. Tem que pensar exatamente o contrário. A economia é um meio, não é um fim em si. Obrigado pela atenção e desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Obrigado, Dari. Excelente a intervenção. Eu, de imediato, passo a palavra para o meu colega Miguel Godoy para que apresente o nosso convidado, Cristiano Paixão. Miguel. Legal, obrigado, Sidney. Obrigado, Dari. Uma fala provocativa, importante, que pontua os problemas que a gente vem enfrentando com a medida provisória e o julgamento do Supremo. Vamos ouvir agora, então, o professor Cristiano Paixão, que é professor adjunto da Faculdade de Direito da UNB, é procurador regional do trabalho em Brasília, mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela UFSC, doutor em Direito Constitucional pela UFMG, é pós-doutor em História Moderna pela Escola Superior de Pisa e em Teoria da História na Escola de Estudos Superiores e Ciências Sociais em Paris, e na UNB coordena o grupo de pesquisa Percursos, Narrativas e Fragmentos, História do Direito e do Constitucionalismo. Professor Cristiano, é um prazer tê-lo aqui. A palavra está com o senhor. Bom dia a todas e todos. Muito obrigado, Miguel, por essas palavras calorosas, na verdade, movidas pela amizade. Nós nos conhecemos há muito tempo. Nós aqui no UNB temos um contato muito forte com os amigos aí da Federal do Paraná. Vejo você no fundo da sua tela, aí com o prédio da Faculdade de Direito, a Praça Santos Andrade. Isso me traz lembranças excelentes de tantos contatos, tantas interlocuções produtivas nesses últimos tempos. Eu falo com o nosso amigo Ricardo Marcelo Fonseca que nós somos instituições irmãs, né? Nós temos trajetórias parecidas, temos interesses de pesquisa similares, então é natural que a gente se sinta em casa um pouco num evento como esse de hoje. Saudar também meu querido amigo professor Sidney Machado, organizador dessa atividade, junto com você nessa Clínica de Direito do Trabalho, essa experiência tão interessante na Universidade Federal do Paraná. Tenho certeza de que será mais um local, já está sendo, né? Mais um local de interlocução, de diálogo entre nós. Saudar também queridíssimo professor José Davi Krain, que é um verdadeiro líder aí desse campo
né, de estudos sobre trabalho, sindicalismo, e que na Unicamp, no CESIT, que também é um dos coordenadores da REMIR, da qual tenho a honra de participar, que é a Rede Interdisciplinar de Estudos de Monitoramento da Reforma Trabalhista. Esse é um diálogo que, nesse período de isolamento que estamos enfrentando, se torna ainda mais importante, até numa perspectiva, digamos, pessoal, até numa perspectiva individual, no sentido de vermos um pouco preenchida a nossa saudade da sala de aula, nossa saudade das atividades presenciais, com a presença de colegas, amigos tão estimados quanto vocês. Bom, eu vou dizer que, no primeiro momento, eu tenho uma grande afinidade com as observações do professor Dari. Na verdade, eu não vejo nenhum ponto de divergência. Eu vejo apenas convergência, encontro, e, claro, cada um, de algum modo, encontra uma entrada possível nesse debate, que é um debate tão instigante. Mas ele, se referindo a uma perspectiva econômica mais ampla, eu quero também me referir a uma perspectiva jurídica mais ampla. Mas, digamos que, por caminhos diferentes, nós chegaremos a conclusões muito similares, porque a percepção, a leitura que eu tenho, especialmente do Supremo Tribunal Federal nesse caso, é uma leitura muito similar à que foi feita agora pelo professor Dari. Eu queria propor para vocês, até inclusive em termos de debate, propor essa análise dessa decisão do Supremo na ADI 6363 numa chave mais ampla, que é uma chave da história constitucional recente, uma chave da observação de como o Supremo está operando em relação a questões ligadas ao direito do trabalho. Minha tese, minha percepção, que eu quero discutir com vocês aqui, é que o Supremo Tribunal Federal é mais um agente da desconstitucionalização que o Brasil vem enfrentando desde a crise de 2015, talvez iniciando em 2013, mas agudizando em 2015 e 2016, e que só se aprofundou desde então. Nós vivemos um momento de pressões desconstituintes, um momento de movimentos desconstituintes por alguns setores específicos da sociedade e da classe política e do aparato institucional do Estado, no qual o Supremo está inserido. Eu vejo, então, a decisão do Supremo na ADI 6363 nesse contexto de mais uma prática desconstituinte, o que é bastante irônico se pensarmos que o Supremo é um tribunal a quem incumbe a guarda da Constituição pelo artigo 102 da Constituição da República. Mas a história tem suas peripécias, a história tem as suas, digamos, as suas artimanhas, e uma delas é que do tribunal, um dos tribunais responsáveis pela manutenção e zelo da Constituição da República, nós vemos um movimento radical, o Supremo tem sido radical na desconstrução do núcleo essencial da Constituição da República no que diz respeito ao mundo do trabalho, que é uma parte importantíssima da Constituição da República. Nós não entendemos o movimento social, político, que conduziu a Constituinte de 87 e 88, sem compreender o papel do mundo do trabalho nesse movimento. Pois bem, estamos assistindo a uma reescrita dessa história de uma forma radical, sempre lembrando, instituições são complexas. É um erro analisar as instituições como se fossem monolíticas, como se fossem unidirecionais. Nós percebemos mesmo o Supremo Tribunal colegiado, muitas vezes não parece ser, porque a cada dia atua mais com decisões monocráticas, mas nesses casos que estamos analisando aqui, o Supremo tem atuado de forma colegiada, mas por maioria. É muito importante frisar que existe um grupo de ministros que sistematicamente se coloca contra essa desconstrução. E eu posso nominar esses ministros aqui: ministra Rosa Weber, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin. E, não por coincidência, esses três que ficaram vencidos no caso da DI 6363. Dependendo da composição, dependendo da matéria, pode haver um ou outro que pode se unir a esses, mas essencialmente ficam eles vencidos e os demais com um consenso muito claro daquilo que disse o professor Dari. Um consenso de defesa do emprego, teoricamente, de modernização, e que serve como um pretexto para a desarticulação, o desmembramento, a mutilação do corpo
do sistema de proteção previsto na Constituição da República. Então, eu vou tentar entender essa decisão do Supremo, na DI 6363, no âmbito da desconstitucionalização. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que desde 2013, mas depois, especialmente 2016, começa a haver um movimento forte de um setor da classe política, com o apoio de setores da classe empresarial, por uma desconstitucionalização do corpus da Constituição de 88. Eu posso fazer isso, essa desconstitucionalização pode acontecer por várias formas, por via legislativa, por via executiva e por via do judiciário. Como se dá pela via legislativa? É possível fazer práticas desconstituintes sem necessariamente transformar a estrutura da Constituição. É possível fazer uma desconstitucionalização por dentro, digamos assim. É o que está acontecendo atualmente. Se nós analisarmos a Emenda Constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, e a Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, nós percebemos que uma delas é uma lei infraconstitucional, mas ela tem um potencial disruptivo do mundo do trabalho que enseja várias inconstitucionalidades, exatamente porque ela, de forma seletiva, procura alvos do mundo do trabalho para atingir. E a Emenda Constitucional 95, a chamada Emenda do Teto, ela seca o financiamento, ela limita o financiamento de políticas públicas ligadas à ordem social. Educação, saúde, trabalho, cultura, assistência social, previdência social, tudo isso fica, digamos, encapsulado numa bolha orçamentária que tem como alvo cortes sociais. Então, pela via legislativa, é possível e vem sendo feita essa desconstitucionalização. Mas não é a única via possível. A via executiva está disponível e está sendo muito usada. Começa no governo Temer, com a portaria que flexibilizou o conceito de trabalho escravo, um retrocesso absurdo de compromissos internacionais, digamos, contraídos pelo Brasil. Houve depois de um recuo, mas ela vigorou por vários meses. Então, nós tivemos ali uma mobilização de um setor governamental, com apoio do setor privado, para transformar integralmente uma política pública de êxito, que é a do combate ao trabalho escravo. E nós temos também, mais recentemente, no atual governo, a extinção do Ministério do Trabalho. Isso é um dado que nunca pode deixar de ser menosprezado. É simbolicamente e materialmente muito forte a extinção de um organismo, do instituto associado desde os anos 30 a uma proteção, a uma organização do Estado em relação ao mundo do trabalho. Nesse sentido, é muito simbólico, todos nos recordamos, em dezembro de 2018, algumas fotos do letreiro do Ministério do Trabalho, na esplanada do Ministério, sendo recolhido por trabalhadores, irônica a situação, sendo recolhido por trabalhadores assim do governo e se mostrando aí que ali a gente percebe um mundo que se transforma. E, nesse sentido, um mundo do trabalho que vai sendo desconstituído. Além dessas duas questões mais assim, digamos, explícitas, nós temos a tentativa de modificação das normas regulamentadoras ligadas à saúde e segurança do trabalho. O Ministério Público do Trabalho, do qual faço parte, tem uma ação civil pública e nós conseguimos uma liminar aqui no Distrito Federal para impedir o processo de revisão das NRs, seria um processo que desfiguraria esse arcabouço de proteção da saúde e segurança do trabalhador, a decisão liminar, que está sendo combatida de várias formas, e nós estamos numa mini batalha judicial para tentar manter essa liminar. Temos também, e aí, como uma outra parte da desconstitucionalização que começa no Executivo e vai para o Legislativo, a edição de medidas provisórias que também violam a Constituição em relação às normas protetivas do trabalho. A ADI 6363 decorre da MP 936, que, como já disse o professor Dari, veio com essa previsão, uma previsão ousada de permitir redução de jornada e de salário sem a participação do sindicato, ou seja, acordos individuais para reduzir jornada e reduzir salário, de forma frontalmente contrária à Constituição, que é explícita, que é específica, que é diretamente
contrária a esse entendimento, no sentido de que negociação coletiva para reduzir salário só com a participação do sindicato. Como foi possível que o Supremo Tribunal Federal tenha, por maioria, tenha considerado essa prática uma prática constitucional? Para responder essa pergunta, nós temos que analisar decisões um pouco anteriores do Supremo em relação ao mundo do trabalho. Separei 3 aqui. Casos de greve de empregados do setor público, caso da terceirização e caso do acesso à justiça após a reforma trabalhista. No RE 693456 do Rio, a Suprema Corte teve uma decisão surpreendente. Era uma greve de empregados públicos e a questão que se colocava é: o administrador público pode proceder ao corte do ponto de empregados públicos em greve? A decisão, por 6 votos, a decisão apertada, é impressionante e muito preocupante. A decisão é no sentido de que o administrador público não tem apenas o poder de cortar o ponto dos trabalhadores em greve, tem o dever de fazer isso. Isso significa dizer o quê? Que é aquilo que eu qualifiquei num artigo junto com um colaborador, amigo, colega, Ricardo Lourenço Filho, como o direito do trabalho do inimigo. Se nós tivermos aquela corrente do direito penal do inimigo, surge na Alemanha, muito forte nos Estados Unidos nos anos 90, essa ideia de que preventivamente se deve fazer alguma coisa antes que a greve aconteça. Então, é um caso muito sério que mostra a compreensão do Supremo em relação ao mundo do trabalho, vendo a greve como uma ameaça. Uma argumentação similar nós encontramos na DPF 324 e no RE 958-252 de Minas, os casos de terceirização. Ali nós vemos essa mesma lógica que já foi recuperada pelo professor Dari. A ideia de que o desemprego ou a ameaça do desemprego são justificativa para se transformar qualquer coisa que o mercado considere lícita. É interessante nós lermos o acordo desses 2 casos, os dois acórdãos, são imensos, são escritos de uma forma um pouco gongórica, é um exercício um pouco penoso ler esses acórdãos, mas eu recomendo que se faça. Por quê? Porque esses acórdãos têm uma linguagem muito próxima à linguagem do mercado. Uma ideia de modernização, uma ideia, digamos, de transformação social, que é, na verdade, um grande culto ao Deus mercado. Lido sempre esse Deus mercado a partir da análise, especialmente das instituições financeiras. A gente percebe um repertório, uma bibliografia, um léxico muito em voga em corretoras de bolsas de valores, em agências de risco financeiro. Então, parece que essa linguagem entrou no Supremo Tribunal Federal de um modo dominante. É como no caso de 1984 e George Orwell. É uma nova língua, é um novo idioma, um idioma que domina a análise relativa ao campo do trabalho. E o último caso é o caso da ADI 5766, que é uma ação direta de constitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República para impugnar um dispositivo muito inconstitucional da Lei 13467, que é aquele que obstrui o acesso à justiça por vários subterfúgios processuais. Da mesma forma, o mesmo argumento de um excesso, de um abuso de litigância, que também geraria desemprego, geraria prejuízos, uma lógica, de novo, do mercado que está louvando, digamos assim, essa modernização, entre muitas aspas, que seria trazida pela reforma trabalhista. Então, quando o Supremo decide, na ADI 6363, que, pelas circunstâncias de emergência, pela necessidade de se tomarem medidas urgentes, isso que disse o professor Dari, digamos, pela circunstância inédita, o sindicato não é mais necessário, é a mesma lógica que incide. É a lógica da ameaça. A presença do sindicato ameaça a economia e pode gerar desemprego. Então, é um argumento em prol de uma espécie de ameaça fantasma, uma espécie de ameaça que fica pairando, espectral, ectoplasmática,
que ficaria pairando sobre o mundo do trabalho e ele precisaria ser imediatamente removida. E é isso que faz a medida provisória e é isso que é referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal não tirou, digamos, da cartola, num período de pandemia, esse argumento. É um argumento que, infelizmente, vem sendo coerente com as decisões anteriores do Supremo, desse mesmo tribunal nessa matéria. Então, aqui nós estamos diante de uma pauta desconstituinte que eu chamei, num artigo publicado recentemente, de oportunismo desconstituinte, que é aproveitar-se de uma situação de emergência, levar numa situação de excepcionalidade, promover reformas que se sabe permanecerão. Ou seja, promover mais desconstrução do mundo do trabalho. Nós temos a experiência recente, em termos históricos, da guerra contra o terror nos Estados Unidos, por exemplo, que várias normas que foram provisórias acabaram se incorporando ao ordenamento jurídico americano. Normas muito complicadas, que diminuem direitos, como a privacidade, como o devido processo legal. Foram feitas, havia as chamadas sunset clauses, que eram normas de vigência, digamos, por 6 meses, e que essas cláusulas foram sendo constantemente prorrogadas pelo Congresso americano, e algumas se tornaram definitivas. O exemplo mais nítido é o campo de prisioneiros de Guantánamo, que é um campo que o ex-presidente Obama prometeu seu fechamento, e ele continua até hoje a ferir a consciência jurídica, social e humanitária de qualquer pessoa que se preocupe com o mínimo de liberdade. Guantánamo está lá como essa colônia penal na Lua, como foi definido por um internacionalista, sem direitos, sem um mínimo de garantias, também fruto de uma decisão em tempos de emergência. Então, temos que levar isso em consideração. Já estou me aproximando aqui do final, mas quero ponderar um aspecto que eu considero muito importante, que é essa postura desconstituinte que hoje está no governo, e ela aparece em vários elementos. Na negação da utilização do SUS, um sistema único, universal, público, com capacidade de capilarização, se perde a chance de utilização do SUS como uma forma de combate efetivo, colaborativo à pandemia. A seletividade nas políticas públicas, atingindo sempre os informais, os precários, aqueles mais desassistidos, e na última ponta, na ponta mais grave, a população carcerária, submetida à contaminação, sem nenhum tipo de política pública de assistência. E, nesse mesmo sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal, enfatizando o acordo individual e retirando o elemento coletivo, faz aquilo que produz o efeito dito pelo professor Dari. Afasta-se o diálogo social, aposta-se na lógica do contrato individual. E, com isso, li recentemente um texto do professor Ricardo Antunes, é mais um passo para a uberização total do mercado de trabalho. É mais um passo para a atomização, isolamento do trabalhador, e seu afastamento do seu ente coletivo, já sendo feito antes pela reforma trabalhista, também reiterado pelo Supremo em decisões judiciais. Então, o que nós temos visto nisso? Uma ênfase de um certo empreendedorismo, no capitalismo financeiro, da desregulamentação, dessa uberização, do início desse precariado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, se nós estamos assistindo uma luta institucional, que é uma luta importante entre o Supremo Tribunal Federal e o governo e o Congresso em relação a inquéritos penais, em relação à competência dos poderes, nós temos uma enorme sintonia entre Supremo e governo federal no que diz respeito ao mundo do trabalho. A decisão do Supremo Tribunal Federal na 6363 é música para os ouvidos governistas, porque aponta exatamente nessa mesma perspectiva da desregulamentação, da flexibilização, da precarização, da destruição. Então, eu concluo, estou finalizando, peço mais 1 ou 2 minutinhos aqui, para dizer que o Supremo, vou usar a mesma imagem, começa o professor Dari falando sobre o contraste entre Dinamarca e Suécia, como 2 países vizinhos do mesmo contexto, enfrentaram essa pandemia de uma forma tão diferente. O caso Supremo em relação ao mundo do trabalho mostra uma completa
um completo divórcio em relação à postura de países europeus que nos influenciaram na nossa Constituição. A nossa Constituição da República é muito influenciada pela Constituição portuguesa, espanhola, as duas da década de 70, e um pouco pela italiana também, do final da década de 40, que são constituições que colocam o trabalho no centro das preocupações. A Constituição da Itália fala que o objetivo principal da Itália é ser uma república de pleno emprego. O mundo do trabalho está muito central nessas constituições. E o caso de 88 do Brasil é a mesma coisa. Nós temos aquilo que chamamos de topografia constitucional. Se analisarmos as constituições pré-88, as normas ligadas ao mundo do trabalho estão na ordem econômica, no artigo 120, 140. A Constituição da República traz os direitos sociais para a parte dos direitos fundamentais. É o artigo 6º, é o artigo 7º, é o artigo 8º, é o artigo 9º do direito de greve. Então, o que nós temos? Nós temos uma capacidade de observar e colocar o trabalho humano no centro da preocupação do Constituinte. E é isso que vem sendo desconstruído quando o Supremo ignora essa topografia constitucional, ignora esse compromisso constitucional de 88 que potencializou o Justiça do Trabalho, potencializou o Ministério Público do Trabalho, a Advocacia Trabalhista, ou seja, ofereceu um suporte institucional a essa centralidade do mundo do trabalho. Potencializou a fiscalização do trabalho, a saúde e segurança do trabalho. Tudo isso vem sendo desconstruído. A decisão da ADI 6363 é parte dessa desconstrução. Não é uma decisão que, excepcionalmente, em tempos de emergência, deu mais liberdade ao Executivo na gestão da emergência. Essa é uma leitura que não se encontra correspondência nos fatos. O que o Supremo Tribunal Federal fez, por uma maioria, não por sua integralidade, fique de novo registrado, foi desconfigurar a Constituição. Estamos vivendo um momento kafkiano em que o órgão encarregado de zelar pela inteireza da Constituição, pela sua sistematicidade, pela sua complexidade, opta por soluções simples, prosaicas e comprometidas com um pensamento único. É um momento de nós, da universidade, da sociedade civil, nos colocarmos vigorosamente contra essa tendência. O restante a gente pode, talvez, esclarecer no debate. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui para discutir um tema tão importante. Miguel, quer prosseguir? Vamos lá. Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para os dois professores, para o Dari e para o professor Cristiano. Em primeiro lugar, obrigado. Duas falas importantes que situam os problemas das questões trabalhistas que hoje nos afetam a partir da medida provisória 936 e especialmente a partir das decisões que o Supremo Tribunal Federal vem tomando, desde a reforma trabalhista de 2007 até agora na DI 6363. Professores, a pergunta que eu vou lhes dirigir serve a ambos. Essas medidas de redução de salário e jornada ou suspensão dos contratos de trabalho foram todas previstas como medidas excepcionais, necessárias para a preservação dos empregos. Mas no projeto de conversão em lei da medida provisória, a Câmara já aprovou a ampliação dessa previsão de redução de salário e jornada ou suspensão dos contratos de trabalho. E na proposta aprovada pela Câmara, essa ampliação vai ficar ainda a cargo do Executivo, mediante a edição de simples regulamento, sem sequer necessidade de ser aprovado pelo Congresso. Porque essa medida seja aprovada, basta agora a aprovação do Senado. Deve acontecer na próxima semana. O cenário que a gente tem, portanto, é uma medida provisória, tramitando para que seja convertida em lei, com a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e que agora pode se tornar uma medida passível de ampliação por ato simples do Executivo. E aí a minha pergunta é, bom, essa é mesmo uma medida excepcional? Ou é uma exceção que vai sendo normalizada por esses procedimentos? O julgamento do Supremo, o trâmite na Câmara, agora no Senado, e que vai se consolidando para se tornar uma regra. É esse também um movimento desconstituinte de outros dois poderes, ou três, já que vai bastar um mero regulamento do Executivo, como disse o professor Cristiano Paixão?
Eu gostaria de lhes ouvir sobre isso, né? Se essa é mesmo uma medida excepcional ou se é uma exceção que a gente vai normalizando, que as instituições e os outros poderes vão normalizando para que ela se consolide como regra. A segunda pergunta que eu gostaria de lhes fazer, e ouvir a partir da fala do professor Daria, a Constituição estabeleceu um quadro normativo bastante evidente sobre a organização sindical e definiu ali o tripé da unidade, um tripé normativo: unicidade sindical, representatividade obrigatória e financiamento por meio da contribuição sindical. A reforma trabalhista de 2017 extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical e houve aí, inequivocamente, um abalo na forma de financiamento da estrutura sindical. Agora, a medida provisória 936, ao prever a redução de salário e jornada ou a suspensão dos contratos de trabalho mediante um acordo individual, mitiga para uma parcela significativa dos trabalhadores a própria participação do sindicato na celebração desses acordos. E agora a gente tem, então, não só um abalo na forma de financiamento da estrutura sindical, mas talvez na própria razão de ser dos sindicatos. E, bom, que tipo de organização e rede de proteção vai restar aos trabalhadores se a medida provisória 936 for convertida em lei desse modo? Bom, para seguir, acho que vamos fazer um conjunto de perguntas agregando a essas que o Miguel fez. Bom, as duas intervenções são excepcionais e me fez lembrar um pouco aquela imagem do grande debate do Foucault com Chomsky, né? Que são dois autores subindo a montanha em lados distintos, né? É um pouco isso, né? Tanto o Dari quanto o Cristiano, né? Abordando temas jurídicos mais econômicos, mas não dá para fazer uma separação rígida, né? Acho que a questão é uma só. Eu gostaria de retomar a questão que eu acho condutora desse debate, que motiva muito isso, é a questão da excepcionalidade mesmo. Tá? Nós acompanhamos um pouco as crises, digamos, econômicas daí, e não só no Brasil, mas fora, né? 2008, os parlamentos europeus adotaram medidas excepcionais da Troika, etc. e tal, e várias cortes constitucionais a ratificaram. Né? E isso criou uma discussão se nós estávamos construindo, em função disso, o que nós chamamos de um direito de exceção, um direito do trabalho de exceção. Né? Bom, no caso brasileiro, a minha pergunta é se essa excepcionalidade não tem outras peculiaridades. Né? Eu estou muito de acordo com essa ideia que o Cristiano coloca, que há um oportunismo nisso. Né? De fato, eles aproveitam a crise para acelerar movimentos que já estão aí, né? Não tiram nada da cartola. Né? Ou seja, todo o que faltava da reforma se acelera nesse processo. Né? Então, acho que há duas questões. Uma, a peculiaridade da exceção de um governo que já tem pautas neoliberais, que é o caso do governo Bolsonaro, então viabiliza a reforma, mas do ponto de vista do Supremo, que é o nosso debate, essa exceção também é uma exceção que muda as regras anteriores. Vamos lá, a questão do sindicato, que é o ponto. A reforma de 2017, ela flexibilizou para permitir que o sindicato, via negociação coletiva, derrogasse, digamos, a lei. Tá? E que, em tese, deu maior autonomia, maior poder ao sindicato. Tá? A medida provisória tem um pouquinho diferente. Ela tira o sindicato. Tá? Então, do ponto de vista das relações coletivas de trabalho, ela, claro, quase reduz a nada o espaço da negociação coletiva, tá? Que aí viola, de fato, um princípio democrático, mas talvez tenha um momento novo aí, Cristiano, porque é uma trajetória, porém a jurisprudência precedente do Supremo vinha sinalizando de reforçar o poder do sindicato, e agora ela muda esse controle para dizer que o sindicato não tem papel
algum. Enfim, eu acho que talvez uma questão, afora essa falta de racionalidade que o Dari tanto enfocou, e a falta de cumprir os precedentes do próprio Supremo, que é as decisões de 2015 e 2016, isso se alteram com tanta facilidade, né? Ou seja, é uma excepcionalidade dentro de outra excepcionalidade, que o controle também ele se altera, né? Eu acho que é a questão do controle, né? A outra excepcionalidade, e é um pouco mais para o Dari que essa medida provisória ela foi editada, e à época era um cenário, né, de crise de 2, 3 meses, né? E agora, quando julgou-se, também se pensou que a crise era de 2, 3 meses. Agora, a medida provisória, como o Miguel comentou, ela vai ao Congresso e vai se prorrogar com autorização que o presidente da República, né, por decreto, ou seja, uma concentração de poder extrema, né, ele ainda faça o processo de prorrogação, né? Então, acho que já está evidente que não eram 2, 3 meses, já é permanente, uma excepcionalidade permanente, né? Então, do ponto de vista do mercado de trabalho, de proteger a renda, eu acho que o Supremo julgou que a realidade já não tem mais, já é uma regra permanente, né? Agora, o último ponto, e aí eu acho que gostaria de retomar um pouquinho, porque eu vi as posições são bem convergentes, né? E aí o mais delicado de tudo é a questão do princípio democrático mesmo, né? Como o Supremo, nas relações de trabalho, não tem nenhuma, né, ao menos os votos vencedores, né, nenhuma preocupação com o pluralismo político que o sindicato encarna no momento de crise ou de normalidade, né? E ele, ao contrário, despreza esse sindicato como um obstáculo, né? Então, eu vejo, Cristiano, que talvez tenha um outro momento. Todos os anos 80, 90 de flexibilidade, era o direito do trabalho que era um obstáculo, né? E hoje não é o direito do trabalho, é o direito do trabalho e o sindicato também é um obstáculo, né? Então, é uma desconstitucionalização, mas talvez de tipo novo, tenha um matiz diferente agora, né? E uma excepcionalidade nova. Em resumo, no controle e também nas pautas que o Supremo está tentando incorporar, de excluir o sindicato de fora, né? Que, a mim, é uma novidade, né? Uma novidade porque há julgados não muito distantes, de um ano, né, que vinha se repetindo o mesmo padrão, né, de autorizar o sindicato a transacionar isso ou aquilo, etc. e tal, né? Bom, e para finalizar, eu tenho muitas questões que acho que não vai se resolver aqui, né, mas o sindicato está atuando apesar disso, está negociando, né? Devem ocorrer greves. Como é que isso vai se resolver? Como é que o Supremo vai dizer, então, esse ator não pode negociar, mas ele não pode retirar o direito de exercer uma greve, né? O conflito do capital e trabalho vai se expressar via sindicato de um modo e de outro. Ou seja, do ponto de vista da decisão do Supremo, eu acho que vai gerar um constrangimento, no mínimo, muito grande para esse tipo de jurisprudência que acaba de se impor nas duas medidas, né? Na 927 e na 936. Enfim, esse é o comentário geral e fiquem à vontade para, a partir dele, fazer alguma outra consideração. Então, devolvo a palavra primeiro ao Dari, eu acho, ou quer inverter? Tanto faz. Dari. Não, vamos seguir a mesma ordem, né? É isso, exatamente. Primeiro, quero agradecer o Cristiano. Eu também tenho concordância absoluta em tudo que você falou e aprendi muito, até porque toda essa argumentação, mostrando essa coerência da desconstitucionalização, para mim foi bem expressivo, interessante. E agradecer muitas questões aí do Miguel e do Sidney. Vou tentar dialogar em conjunto, porque acho que as questões são bastante similares, os dois aí, né, aqui colocados. Primeiro, eu quero insistir, os dois insistiram nessa questão da excepcionalidade, né? Entender essa questão da excepcionalidade. Aqui, tenho concordância também com o Cristiano, ele expressou isso numa forma de oportunismo, né? Eu falo que muitos setores conservadores, para começar,
tinham noção de que a reforma trabalhista não traria um resultado esperado do ponto de vista do emprego, como era defendido pelo governo, ou como o ministro, por exemplo, Meirelles anunciou no dia da implantação da reforma, no dia que ela entrou em vigor, na semana que entrou em vigor, no começo de novembro de 2017, ele lembrava, não, a reforma será capaz de criar 6 milhões de pós-trabalho. Né? O que nós vimos assistindo? A reforma não foi capaz de criar 6 milhões de pós-trabalho. O desemprego não cresceu mais substantivamente porque uma parte importante das pessoas, por não ter alternativa, tiveram que se virar no mercado. Foram para as atividades informais, foram para a uberização, para as plataformas digitais, cresceu muito fortemente. A ocupação que mais cresceu em termos de número de pessoas é vendedor de rua. Tá? Motoristas de carro é a terceira ocupação que mais cresceu depois da crise. São atividades de viração. Só por isso que o desemprego não explodiu ainda mais nesse período anterior. Tá? Então, a primeira coisa que isso, o mercado de trabalho estava ruim. Mas só para voltar à institucionalidade, então, muitos conservadores sabiam que o desemprego não seria resolvido com a reforma trabalhista. Mas usaram oportunisticamente, ou do ponto de vista de marketing, essa tese para facilitar a tramitação de uma proposta que era impopular, né, de retirada de direitos. Então, eu acho que aqui, eu não sei se eu não consigo avaliar se os ministros supremos têm noção sobre isso, que é um debate, inclusive, econômico de muita gente conservadora, que sabe que isso não é isso. Só que, ao mesmo tempo, né, que muita gente conservadora sabia que isso não seria capaz de resolver o problema do emprego, quando a reforma não apresentou os resultados esperados, novamente, o que vem de proposições por parte das instituições do governo federal e do Congresso Nacional? Vamos aprofundar ainda mais o processo de flexibilização das relações de capital-trabalho. Vamos desconstruir ainda mais direito. Medida provisória 905. A fala do presidente do país dizendo que o mercado ideal é aquele próximo da informalidade, ou seja, sem nenhum tipo de direito. Então, aqui, o que estou dizendo é o seguinte, se aproveita das crises de uma forma oportunística para fazer o marketing e passar propostas que são impopulares, e com isso você vai avançando progressivamente em ondas de reformas e de mudanças que têm um sentido de viabilizar, vamos chamar, desconstrução dos direitos, das proteções sociais, para submeter os indivíduos à concorrência do mercado, e submeter os indivíduos a isso significa fazer as reformas que são possíveis naquele momento, que a resistência social permite fazer naquele momento. Então, você vai fazendo ondas. Se você pegar no caso da Europa, nos anos 90, você tinha uma onda, nos anos 90 você teve outra, depois da crise de 2008, você tem uma outra onda, sempre alegando essa excepcionalidade para enfrentar esse contexto, mas a direção ela vai no mesmo sentido. Tá? Então, e isso é bem importante. No fundo, é um projeto de organização da vida social. A chamada modernização, a modernização aqui do ponto de vista capital-trabalho é voltar ao século XIX, né, em que as pessoas sejam submetidas a concorrer no mercado de trabalho sem nenhuma proteção social. Né? E um agente que tem, teoricamente, um poder igual ao empregado. Quem define a relação de emprego não é o empregado, né? É o empregador. Vai voltar ao século XIX. Ou seja, é um projeto de desconstrução de direitos na perspectiva de ampliar o poder do capital e determinar mesmo como se dá a relação de emprego. Eu acho que essa é a lógica que vai permanecendo disso. E essa lógica, para entrar na questão sindical, já engatando com isso, na minha leitura é o seguinte, para essa lógica prevalecer, você não pode ter sindicatos fortes, você não pode ter instituições públicas como o Ministério Público, como Justiça do Trabalho, como Sistema de Fiscalização, como o Ministério do Trabalho, né, que o Cristiano está lembrando. Você não pode ter essas instituições que atuam, vou chamar no sentido de afirmar o direito. Né? Você tem que desconstruir elas também. O P. Anderson já lembrava, final dos anos 70, que duas instituições passam sistematicamente a serem atacadas. E as duas instituições são os sindicatos, porque têm poder de colocar limites na forma como o capital explora o trabalho, por meio das
né, das suas ação e negociação, e o Estado, né, que tem um sentido mais amplo. São as duas instituições. E aqui, voltando à questão do sindicato, Sidney, e depois eu vou entrar na questão do Miguel também, Sidney, é o seguinte, na reforma trabalhista, a ideia de transferir a legislação para a negociação, prevalência negociada sobre o lado, era uma estratégia no sentido de você desconstruir a lei mais geral e permitir que os ajustes sejam feitos via as negociações. Uma estratégia. Mas a gente sabe que, se você olhar isso separadamente, se você olhar separadamente, você até pode dar. Isso pode vir, teoricamente, fortalecer o sindicato. Mas, se olhar da forma mais articulada do que estava em discussão, naquele momento da reforma, ela foi uma forma de tentar enfraquecer os sindicatos, como o Miguel chamou a atenção, né? De abalar as condições de existência do próprio sindicato. Mesmo nós, parentes, que sempre fomos favoráveis a fim da unicidade, o financiamento, tem que reconhecer que não era a estratégia construir um movimento sindical, que os trabalhadores tivessem autonomia para poder estabelecer sua forma de organização e de luta. Era pelo contrário, era uma forma de tentar desarticular qualquer tipo de resistência que pudesse o movimento sindical fazer para implementar essa reforma mais de fundo que estava colocado em debate na sociedade brasileira, que, o Cristiano lembrou bem, o Judiciário, o Supremo, assumiu ela. E defende a mesma perspectiva do legislativo, daquilo que é hegemônico na sociedade. Então, naquele momento, vamos passar para os sindicatos. Mas, nesse momento, vamos tirar os sindicatos e fortalecer os contratos individuais, como vocês lembraram. Mas faz parte da mesma estratégia, é quebrar o movimento sindical no sentido de não ter resistência, porque o projeto última instância, se é a lei do mercado, da concorrência, tudo que cria dificuldade para essa expressão do mercado ocorrer tem que ser eliminado, fragilizado. E aí os sindicatos, novamente, vem uma nova onda no sentido de enfraquecer o sindicato. Então, não vejo contradições, apesar do discurso ser contraditório. Por um lado, vamos passar para o sindicato resolver, mas é para tirar a lei, que era, vamos chamar, a proteção mais ampla, do ponto de vista, vocês são da área de direito, da hierarquia. Vou jogar para o sindicato agora, o sindicato está enfraquecido, vamos deixar mesmo para o mercado, para as empresas. Tá? Então, nesse sentido, todas as medidas provisórias, elas estão de acordo com esse ideário que começa a se tornar, que se tornou hegemônico e ganhou muita força a partir de 2013 em diante. Não vou levantar as questões porque começa em 2013, começa até um pouco antes da crise de 2015. É só lembrar o documento da CNIF, né, do dezembro de 2012, das 101 propostas de modernização da legislação trabalhista. Né? Então, é um marco um pouco, mas tem razões econômicas muito fortes para isso, mas não dá para colocar em discussão para como é que isso aparece na cena. Então, essa questão é usada sempre com excepcionalidade, mas sempre uma lógica que vai na mesma direção, e a maioria do Supremo, como também expressão daquilo que é hegemônico na economia, na sociedade, acaba referendando exatamente esse processo de retirar direitos de desconstrução de direitos. Então, Miguel, eu acho que eu respondi isso. Só uma última questão do Miguel e do Sidney. Miguel, você perguntava que tipo de proteção vai restar aos trabalhadores. A lógica pensada é a lógica todas as responsabilidades são do indivíduo, como agente concorrendo no mercado. Aquilo que o Laval chamava da governamentalidade. Submeter esse indivíduo à segurança, ele tem que se virar. Tá? Então, sem ter proteção, porque aí ele aceita essa regra do jogo. Só que eu acho que isso não é sustentável, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social. Por quê? Porque isso tende a gerar problemas fortes na organização da vida social, mais no período de pandemia como nós vivemos hoje. E aqui eu acho, pelo menos nesse sentido, eu sou um pouco esperançoso, apesar do diagnóstico no curto prazo ser extremamente pessimista. Eu acho que essa lógica de pensar
na vida social referendada, inclusive pelo Supremo, que é hegemônica, ela está em crise, né? Já vinha em crise antes da pandemia, essa crise está se acentuando agora com a pandemia. Está em crise não significa que você já tem alternativas, porque entre a crise e alternativas tem um caminho muito longo, né? Alternativas são construções que vão sendo feitas aos poucos, mas alguns sinais pequenos, como são a retomada das mobilizações, agora que nós vimos nos últimos tempos. Essa retomada dessas mobilizações mostra e coloca em questão a questão antirracial, mas coloca em questão também a questão da desigualdade social produzida, né, pela forma de organização da vida econômica e política nos últimos anos. Coloca em questão uma série de descontentamentos que estão latentes na sociedade, porque essa forma de organização vida social política, que foi tão hegemônica nesse período recente, ela começa a sensibilizar um número maior de pessoas, especialmente da juventude. Assim como, mesmo, nós fizemos uma última entrevista, fizemos semana passada 2 entrevistas com dirigentes sindicais, na nossa pesquisa, de 2 centrais sindicais, assim como eles estão falando o seguinte, há uma certa busca dos trabalhadores dos sindicatos, mesmo os precários. Não significa que isso o que isso vai acontecer, mas, nesse momento, também, o CID mesmo mostrou, os sindicatos estão atuando, as pessoas estão buscando algum tipo de proteção e talvez se abre uma possibilidade até de um movimento sindical se articular com outros movimentos sociais e se fortalecer nesse contexto, ganhando uma nova função na vida social aqui, né? Se fortalecer. Então, não acredito que a gente seja o fim da história. O que a gente precisa mesmo ter clareza é o seguinte: nós não podemos continuar referendando, né, quem tem um sentido democrático e que é uma sociedade civilizada, não podemos referendar aquilo que vinha sendo construído como uma alternativa de organização da vida social, especialmente para o mundo do trabalho. Nós temos que ser protagonistas da defesa de que a sociedade precisa mudar e de que as mudanças elas se dão no campo da política. Não existe nada que é natural do ponto de vista econômico, se deixar isso vai acontecer. Tudo é resultado de correlação de forças e esperamos que a gente consiga mudar essa correlação de forças, chamando a atenção para a sociedade, que não está em risco só o mundo do trabalho, está em risco a nossa própria sobrevivência, está em risco a questão ambiental, porque esse desenvolvimento é absolutamente depredatório na forma como ele está sendo feito, está em risco a sociabilidade. Então, nós temos que nos conscientizar disso para poder defender mudanças mais substantivas do ponto de vista da sociedade. E aí esperamos que essas teses ganhem também força dentro das instituições nossas, dentro das nossas instituições, para a gente ter uma outra realidade social diferente que a gente está vivendo hoje. E a pandemia pode sensibilizar muita gente para isso, e esperamos que sensibilize para a gente poder ter mudanças logo na frente, que isso que está aí não está, é insustentável. Obrigado. Cristiano. De novo, também quero ressaltar, minha análise vai ser complementar à do professor Dari, porque eu também concordo totalmente com as premissas dela. Eu vou tentar agora, então, mostrar um pouco como se chegou a esse ponto. Especialmente tendo em mente o Supremo Tribunal Federal, eu, na minha exposição, falei um pouco sobre a situação. Vou tentar agora, respondendo as perguntas do Miguel e do Sidney, tentar compreender como isso é possível, né? Como se sustenta publicamente um arcabouço de decisões desse tipo, né? Como se sustenta publicamente decisões que são muito radicais para o mercado. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal também não está atuando em outra galáxia. Às vezes pode até parecer, mas não está. Ou seja, existe alguma coisa que está mudando também que permite que esse discurso seja, digamos, plausível para um setor da sociedade. Então, para começar a responder essas questões, o que eu diria? Nós estamos vivendo, isso é evidente, uma espécie de mudança cultural. Uma mudança cultural que tem a ver com uma série de fatores, mas que no Brasil acabou afetando um pouco a percepção sobre o mundo do trabalho. Então, nós temos uma ênfase muito grande hoje em empreendedorismo, na ideia de um trabalho sem um patrão. Vocês se recordam
quando, na época da reforma trabalhista, tinha uma instituição financeira que fez uma propaganda: vamos trocar a carteira azul pela vermelha, que era trocar a carteira de trabalho por um cartão magnético do banco. Quer dizer, isso com certeza os publicitários podem ser cruéis quando eles querem e podem, às vezes, mostrar mais do que eles desejavam. Quer dizer, isso é simbolicamente devastador, né? Porque nós sabemos que a carteira de trabalho ela está associada na história brasileira a uma ideia de cidadania. Isso é um dado muito interessante, né? A ideia de que, muitas vezes, no Brasil, os direitos sociais aconteceram quando, às vezes, não havia tanta proteção para os direitos civis e individuais clássicos. Eu já me recordo de uma discussão que a gente falou sobre isso com a Magda Biavaschi, como a gente tem que perceber esse surgimento da proteção do mundo do trabalho como uma inclusão de parcelas inteiras da sociedade que estavam afastadas da cidadania. Eu tenho colegas do Ministério Público do Trabalho que fazem operações de resgate de trabalhadores em condição análoga de escravo. Um deles, que atua hoje no Amazonas, me disse que, quando estava atuando no Pará, eles começaram a levar sempre carteiras de trabalho em branco para preencher e entregar para os trabalhadores, e algumas vezes, não poucas vezes, essa carteira era o primeiro documento formal que eles tinham. Não tinham registro civil, muito menos CPF. Isso é uma realidade do início dos anos 2000. Ou seja, nos mostra o quê? Aquilo estava associado com uma ideia de cidadania. Então, a ideia de você trocar essa inclusão por uma inclusão baseada no consumo ou na iniciativa individual é algo muito violento em termos históricos. E é isso que nós estamos vivenciando. Porque só isso explica essa espécie de consenso de fundo que nós vimos nos três poderes. Temos um poder executivo hoje e o anterior, do governo Temer, que era um governo pró-mercado. Ou seja, desregulamentar, flexibilizar. Mas há uma grande acolhida a essa pauta no parlamento. Nós vimos a reforma trabalhista, como foi aprovada, com pouquíssimos debates públicos. Eu posso presenciar, porque eu fui um dos debatedores da reforma trabalhista, fiquei impressionado com o nível rasteiro do debate, com uma certa agressividade dos parlamentares que estavam ligados aí mais à pauta da reforma, e um Senado que simplesmente abriu mão de ser casa revisora, não analisou o projeto da reforma trabalhista, e vemos esse mesmo consenso de fundo nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Essas decisões que colocam o mercado acima de outros fatores, que dizem que o sindicato é um obstáculo, a negociação coletiva agora é um obstáculo. Por quê? Eu concordo com o professor Dari. Aí, Sidney, o que acontece? Essa ênfase no negociado sobre o legislado tinha um objetivo, que era o de tocar no tema da indisponibilidade. Era tocar no tema assim, do que pode ser negociado e o que não pode ser. Ou seja, aquilo que era protegido por lei e que poderia ir para a esfera do contrato. Mas são etapas da mesma estratégia. Primeiro, passar da lei para o contrato coletivo, e agora, como a gente viu na DI 6363, passar do contrato coletivo para o contrato individual. E daqui a pouco é passar do contrato individual para o não contrato, para o contrato de consumo, para o contrato de uberização. Então, é uma lógica que está operando aí, está operando de modo articulado, concatenado. Então, para a gente compreender, a gente tem que compreender essa dinâmica que está ocorrendo. E temos que pensar que essa é uma dinâmica que não atende a sociedade como um todo. É uma dinâmica que atende uma minoria que está tirando proveito de uma crise política, de uma crise de representação, de uma crise das representações tradicionais da política, e está, com isso, reconfigurando o campo político. E é necessário, é fundamental pensar em formas de resistência a isso. E especialmente, hoje, isso é uma coisa que atinge uma ponta de trabalhadores precarizados, cujo contingente vai aumentando cada vez mais. Isso vai se espalhando pela sociedade. A uberização tem um poder disruptivo, efetivamente, de fazer uma metástase, digamos, no tecido social. Então, é muito importante pensar
em novas formas de atuação política, em repolitizar o campo. Daí a importância, como disse aí o professor Dari, talvez essas novas manifestações. Uma coisa, eu acompanhei um seminário da Universidade Federal Fluminense, com alguns professores de História e Sociologia, e o professor Marcelo Ridente, seu colega da Unicamp, professor Dari, da Sociologia, ele falou uma coisa muito interessante. Todos os autores estavam dizendo que o termo fascismo, tecnicamente, não se encaixa tão bem na realidade brasileira. Temos o autoritarismo, temos uma série de ameaças, mas o fascismo clássico é um pouco diferente. Mas o que ele falou que é interessante? O que é interessante é ter surgido um movimento antifascista, que não tem digamos, uma correspondência, talvez, técnica com o conceito da teoria política, mas tem aquilo que os antropólogos chamam da força de uma categoria nativa. É uma coisa que surge na própria luta. Então, nós temos agora os entregadores antifascistas. Esse é um dado fascinante. Ou seja, é uma percepção da politização da luta. A UOL fez uma reportagem muito interessante com o líder desse grupo, foi publicado ontem, uma entrevista longa, que mostra uma conscientização. Até porque ele viveu na pele. Ele falou assim, eu era entregador, alguns anos atrás, e eu era empregador de uma empresa. Ou o restaurante para o qual eu entregava, ou o escritório para o qual eu entregava material burocrático. Aí eu fui fazer outras coisas. Quando ele voltou a ser entregador, por causa do desemprego, ele caiu numa teia que não tinha mais um empregador. Ele tinha uma intermediação por aplicativos. Uma intermediação que significou esvaziamento de direitos, dos poucos direitos que ele tinha como empregado, ainda como entregador. Então, ele começou a mobilizar esse grupo. Com certeza é um grupo minoritário, ainda, talvez, nesse contexto, mas que pode ter, não um grupo, mas a mensagem, pode ter a capacidade de digamos, desestabilizar esse consenso, que é um consenso falso, porque a maior parte da população está sofrendo com esse consenso, está sofrendo com essa retirada de direitos. É evidente que isso tem um limite. E o que acontece é que é necessário criar essas novas formas de reagir e resistir a isso. O que é interessante, eu termino agora com essa... Eu estou tentando também abranger as perguntas de vocês dois. A questão da greve, por exemplo. Foi visto recentemente que o presidente da Petrobras disse que, por ele, 50% dos trabalhadores continuariam em home office depois da pandemia. Então, essa coisa que o Miguel perguntou do provisório que vai se normalizando, é importante lembrar que, em fevereiro desse ano, nós tivemos uma bem-sucedida greve de petroleiros. Uma greve que, pela primeira vez, rompeu um pouco esse imobilismo, né, que estava na base aí, da classe trabalhadora, com dificuldade de encontrar canais. Foi uma greve que demorou para ser noticiada. Eu escrevi um artigo sobre isso. Como eles demoraram mais de um mês para conseguirem serem vistos como grevistas. A mídia não cobria, havia um silenciamento, mas eles conseguiram romper isso. Então, se a gente pensa no final dos anos 70, início dos anos 80, o que vigorava ali? Uma lei de 64 que praticamente impedia a greve. Era a lei antigreve, uma lei do regime militar de junho, já colocada pelo regime para tentar coibir as greves. Nós vimos como as greves que começam no ABC, começam no dia 12 de maio de 78, uma sexta-feira, na sessão de ferramentaria da Scania, em São Bernardo do Campo. Aquelas greves mobilizaram o Brasil inteiro. Em 79, houve mais de 1 milhão de trabalhadores em greve no Brasil. Greves de professores, greves de médicos, greves de servidores públicos, greves de várias categorias profissionais, que se fôssemos analisar pela lei da época, eram greves proibidas. Essas greves mudaram o contexto político brasileiro, porque se politizaram. Se nós analisarmos, tem umas imagens muito marcantes das greves dos metalúrgicos de 78. Nós vimos aquelas assembleias no estádio de futebol da Vila Euclides, os helicópteros do Exército sobrevoando os estádios, os camburões vindo buscar, vindo tentar prender e prendendo lideranças sindicais. E o que nós percebemos? A incapacidade que o governo teve de reprimir essas greves. Alguns foram, infelizmente, houve mártires, trabalhadores foram mortos, mas o movimento prevaleceu. Então, o que eu quero dizer com isso é que a greve eu vejo como uma possibilidade
de uma saída alternativa para esse contexto. E nós temos, exatamente, dia 1º de julho, uma greve de entregadores marcada. Então, eu quero acompanhar com muita atenção isso, porque eu acho, sim, possível pensar em novas formas de resistência, de articulação política, para que se torne visível, se torne audível esse grito que está presente nas periferias, na ponta dos nossos trabalhadores precarizados, que vão sendo silenciados também. Então, talvez a pandemia consiga gerar isso. É a única forma que eu vejo de resistir a esse falso consenso de fundo. Excelente. Miguel, quer dar uma palavra final para a gente ir encerrando? Puxa, eu gostaria só de agradecer. Eu acho que tivemos 2 falas espetaculares aqui, professor Cristiano, professor Dario, um prazer ouvi-los, e especialmente as falas finais de vocês nas respostas, mostrando caminhos de reação a esse movimento desconstituinte que a gente vive em todas as frentes, política, legislativa e também judicial. Eu agradeço, feliz por participar aqui junto com o professor Sidney desse debate com vocês. Eu, igualmente, acho que foi um debate muito rico, trouxe questões novas mesmo, né? Porque uma leitura, vamos dizer assim, quase comum, é que, do ponto de vista dessa decisão do Supremo, nós tínhamos uma postura de omissão do Supremo em defender a Constituição. O Supremo só não cumpriu o artigo 7º, né? Mas eu acho, colocando isso num quadro mais amplo, eu acho que isso que era o propósito desse debate, as 2 leituras de vocês, e que eu compartilho muito, que de fato não é só isso, não é uma jurisprudência do Supremo, existe quase aquilo que a gente chama, né, Cristiano, de um corpo de doutrina já do Supremo, né? Acho que dá para falar sobre isso, né? Em termos de direitos coletivos, não há dúvida nenhuma sobre direito de greve, agora sobre negociação coletiva, sobre orientação sindical, existe um corpo de doutrina do Supremo que desenha as relações de trabalho no Brasil, né? E para além disso, eu acho que a leitura que esse debate promove é que não é só uma excepcionalidade, é que isso criou uma nova normalidade, né? Então, o que nós temos uma normalidade, e vocês apontaram bem os perigos disso. Eu acho que isso é valioso. Os perigos do ponto de vista, claro, do Estado de Direito e da democracia, sobretudo, né? O Supremo altera a regra do jogo e o faz, né, sem legitimidade para isso, de o que o Cristiano chama de oportunismo, né? E eu acho que o tema, também concordo muito com o Daria, a bola agora é da política, não tem outro jeito, né? As instituições no Brasil não reagem bem, né? Então, acho que é um pouco isso. As reformas estão ocorrendo, a crise é mundial, mas as instituições reagem de modo distinto nos diversos países. E nós aqui debatemos como reagiu mal o nosso Supremo Tribunal Federal. Eu quero, em meu nome, mas também lá dos nossos alunos, agradecer muito a vocês. Eu quero aqui, primeiro, agradecer os alunos que ajudam a organizar isso aqui, essas atividades, que é a Vanessa Souza, doutoranda, a Gabriela Varela, o Michael Conrad, Thiago Lima, Andressa Lunelli, Amanda Teles e a Júlia Petri. São os alunos que colaboram muito conosco. Dari, muitíssimo obrigado mais uma vez a sua disponibilidade e a sua contribuição. Cristiano, de igual modo, meu muito obrigado. Foi um debate rico que vai ficar aqui nas redes para acesso daqueles que têm interesse. Certamente vai impactar nesse debate que nós estamos fazendo. Muito obrigado e encerramos aqui. Obrigado, um abraço.